analisar é sobre a estreia do Mano Menezes. Eu realmente não entendi o porquê dele ter tirado o Wesley do lado esquerdo e ter colocado o Romero. Porque o Romero, conforme foi ficando mais velho, ele perdeu uma de suas principais valências, que era a velocidade. Porque qualidade técnica nunca foi muito de seu forte. Então eu realmente não entendi o porquê de tirar o garoto para botar um cara que não é tão rápido assim aos 30 anos de idade. O Corinthians então ele teve muita dificuldade de desenvolver o seu jogo. E basicamente durante os 90 minutos se viu um predomínio gigante da equipe do Fortaleza em sua casa. O Corinthians até teve a chance de tentar se classificar para a final, com um grande passe do Renato Augusto para o Yuri Alberto abrir a partida, mas infelizmente ele não fez. E como a métrica do futebol é seguida à risca, quem não faz leva. Então no começo do segundo tempo, o Pikachu abriu o placar, cabeça, o Tinga ampliou para 2-0, sacramentando a ida do Fortaleza para sua primeira competição contra a LDU. Eu estou torcendo muito para o Fortaleza. 2017 vem crescendo gradativamente. Ela cresceu da Série D até a Série A e o Marcelo Paz vem fazendo um excelente trabalho sob o comando do Fortaleza. Em relação ao segundo jogo que eu irei comentar, é sobre o jogo entre Fluminense e Internacional. O mercado abriu o placar logo cedo e a esperança dos torcedores de se classificar para a final, naquele momento, era quase impossível. Mas o que aconteceu foi que o Internacional jogou basicamente somente o primeiro tempo. E no segundo tempo houve um predomínio muito grande do Fluminense, mas não conseguia efetivamente acertar todas as finalizações que tentava. Então o Inter ainda tinha a posse de bola, só que o Kudê, de novo, assim como no primeiro jogo, ele ao invés de colocar o time para atacar, botou o time para defender, botando o Bruno Henrique. Mesmo o Arangues não fazendo um ótimo jogo, todo mundo sabe que o Arangues é bem mais ofensivo do que o Bruno Henrique, que tem como função principal defender. Então você colocar Johnny e Bruno Henrique, eu quero jogar por 1-0 e eu quero me defender totalmente. O Fluminense, então, com a entrada do John Kennedy, melhorou consideravelmente, assim como a entrada do Lima, porque o Ganso não vinha fazendo um jogo tão bom assim e ele estava deixando o time um pouco mais lento. Mesmo com a entrada do Marcelo no meio, o time não conseguiu ser tão rápido assim, porque o Ganso ele pegava a bola e deixava o jogo um pouquinho mais lento, tentando aqueles passos longos e geralmente não estava acertando todos. O Alexander como titular, na minha visão, foi muito mal. Então eu pensaria seriamente em voltar a colocar o John Kennedy como titular do time do Fluminense na final. O primeiro gol sai após uma brilhante jogada do Marcelo para o John Kennedy abrir o placar. E com um bom avanço ofensivo do Ione Gonçalves, que havia entrado como lateral direito, no lugar do Guga na partida, o JK faz um corta-luz brilhante para o Cano levar o time à segunda final de Libertadores em sua história após 15 anos. Eu estou torcendo para que o Fluminense vença o Boca Juniors e finalmente essa maldição de não ter Libertadores acabe e apenas só o Botafogo será o time entre os 12 que não terá essa tão sonhada competição. Dando foco a esse terceiro jogo, irei falar sobre o empate em 1-1 entre Palmeiras e Boca Juniors. O Palmeiras no primeiro tempo foi literalmente um nada taticamente. E o Boca dominou todas as ações. Prova disso que o Cavani abriu o placar com um brilhante avanço ofensivo do Merentiel, que o Gomes não conseguiu tirar, mesmo sendo um dos melhores zagueiros do Brasil, ele não conseguiu tirar a bola dele e o Cavani abriu o placar. Então o Abel ele foi para o tudo ou nada, colocando dois garotos que deveriam ter sido titulares na partida, na minha visão. Colocou o Eric e colocou o Endrick pela ponta direita, de maneira muito maior na minha visão. E com o golaço do Piquerez, o Palmeiras levou a partida para os pênaltis. Só que o histórico do Everton nos pênaltis não é tão bom. E de 8 decisões que ele teve até aquele momento, ele só conseguiu ser efetivo em apenas 2. E não se provou o contrário. O Romero então foi decisivo, catou diversos pênaltis e o Boca vai para a final. Então, pessoal, para o próximo vídeo da próxima semana,
será focado em 4 jogos, 2 que acontecerão amanhã, entre Vasco e São Paulo, 6h30 da noite. Eu acredito que o Vasco irá vencer porque ele está lutando para fugir da zona de rebaixamento o mais rápido possível, e o São Paulo não luta por mais nada no campeonato, sendo que já venceu a Copa do Brasil e já está na Copa Libertadores do ano que vem. O Corinthians enfrenta o Flamengo, com o Flamengo estando próximo de anunciar o Tite na próxima segunda-feira. Se o Flamengo de Mário Jorge vencer o Corinthians, o que é bem provável considerando que o Corinthians ele demonstra um pessimismo por não ter jogado tão bem assim na estreia do Mano, acredito que o Flamengo se candidata a postulante a título do Brasileiro, considerando a má fase atual do Botafogo. Em relação aos outros 2 jogos que eu queria comentar, é sobre Fluminense e Botafogo. Eu acredito que o Fluminense irá vencer, porque o Botafogo vem de uma fase muito ruim, com o Bruno Lage mesmo demitido, e nos últimos 5 venceu, perdeu todos os 4 e empatou apenas 1. Então, teoricamente, o Fluminense é favorito para essa partida. Em relação ao Grenal, por o Kudê não ter vencido nenhum Grenal até o momento como treinador, eu acredito que o Grêmio irá vencer esse jogo. Se vocês gostaram do vídeo, eu gostaria que vocês deixassem um like, comentassem aqui embaixo e curtam da próxima semana que irá sair. Obrigado, pessoal, e até a próxima.